Bem, todos me escutam? Vamos finalizar, vamos passar para a parte final agora. Nós estamos falando toda a parte da igreja, né? E, por último, a parte do governo. Tem até alguns livros aqui, não sei se dá para vocês verem aqui. Esses aqui, Governo Todo-Poderoso e Estadismo, né? A nova idolatria do mundo moderno. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Pronto. Tá bem, tá ok? Nós vamos passar para uma parte agora, que é a parte do... Vamos estar falando um pouco de Estado. Deixa eu ver agora se eu consigo... Pronto. Se vocês puderem deixar o microfone muda um pouco. Isso. Tem alguns livros também, quem gosta do assunto, é, na área cristã, né, de política. Tem esse livro aqui, é de Landa Cope também, que esteve aqui no primeiro livro. Esse aqui é Deus e a Justiça Política. Tem também aqui o Estadismo, Idolatria, Mundo Moderno, Governo Todo-Poderoso. Esses aqui falam muito dessa questão que nós vamos falar agora, que é a questão da esfera do governo. Biblicamente, nós vemos a Bíblia falar sobre governo, a questão da espada, porque a função do governo, quando o governo é o portador da espada, né, era a função de garantir a ordem na sociedade. Nós vamos ver quando os reformadores eles fundam a questão dos Estados Unidos e eles vão dizer lá na Carta de Independência, vão dizer o seguinte, olha, todos os homens nascem com 3 direitos dados por Deus, isso qualquer pessoa, que é a vida, a liberdade e a propriedade privada. E o Estado, né, o governo, ele existe para garantir esses direitos. Né? Perguntar assim, qual a função do Estado? A função do Estado é garantir os direitos naturais que todo homem tem, que é a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então, essa ideia ainda é muito forte nos países mais de cultura protestante, e eles valorizam muito isso. Nós não somos ensinados dessa forma, então nós não entendemos. Nós achamos que tudo pertence ao Estado, tudo pertence ao governo, e o governo é que vai realmente nos ajudar. Então, nós não entendemos que a terra é nossa, a propriedade é nossa, né? Nós acreditamos, nós somos ensinados assim, que tudo pertence ao Estado, e o Estado é que vai, quando tiver um governante bom, esse governante vai nos dar ajuda, né? Isso é uma visão bem antiga, né? Você lembra lá quando o povo foi para entrar na Terra Prometida, que eles viam que ia ter que lutar para conquistar a terra deles. A primeira coisa que eles falam é o seguinte: olha, vamos levantar um líder, né, no lugar de Moisés, para nos levar de volta para o Egito, porque lá tínhamos as cebolas de Faraó, tínhamos as verduras, né, as batatas, os legumes, as verduras de Faraó. Então, na história da humanidade, sempre o indivíduo, né, e as famílias sempre vão ter que escolher entre liberdade e segurança, né? Não dá para você ter liberdade e ter segurança ao mesmo tempo. Ou seja, quando o governo ele lhe oferece a segurança, isso eu não estou falando do governo do Brasil, não, viu, gente? Eu estou falando do governo no modo geral, isso em qualquer lugar do mundo. Toda vez que o governo vai dizer que vai lhe dar segurança, que vai cuidar da sua saúde, da sua alimentação, das necessidades básicas que você dá, o que em troca você precisa dar a sua liberdade, né? Então, é quando o governo promete que vai dar tudo, você tem que, no mínimo, dar a sua liberdade para ele. E quanto mais você tem liberdade, menos você depende do governo. Então, você tem que escolher, você quer liberdade ou quer segurança, né? Então, Deus colocou o povo lá no Hebreu para entrar na Terra Prometida.
Mas ele fala assim, olha, eu tenho que confiar em Deus, minha segurança é Deus, eu tenho que ir para a guerra. E as pessoas, muitos não quiseram, assim, não, a gente não vai conseguir ganhar essa guerra, né? A mentalidade escrava, eu não consigo, eu não posso, então eu preciso voltar para ser escravo, porque lá pelo menos estava garantida a nossa alimentação. Eu não precisava ir para a guerra com ninguém. Toda pessoa que está na escravidão, eles não precisam lutar, não precisam entrar em guerra com ninguém, porque ele já é prisioneiro, né? Ele só precisa trabalhar e todo dia vai ter a alimentação dele, normal, vai ter a ração, vai ter o cuidado dele, porque quem está escravizando a pessoa não quer que ninguém machuque ele, então vai proteger para que ele continue próspero, trabalhando bastante. Então, essa ideia de governo, nós temos muito equívocos nessa situação, né? Hoje o governo está querendo regulamentar as igrejas, dizer o que a igreja pode falar, que não pode falar, está querendo garantir, cercear a nossa liberdade de expressão, aquilo que nós podemos ou não podemos falar. E toda vez que nós não entendemos isso, nós vamos permitindo que o governo faça isso. Hoje nós não somos donos nem da própria terra que nós moramos, né? Em um país, se você for olhar alguns países de cultura protestante, de cultura ocidental, você é dono da terra que você mora e é dono de tudo que está embaixo da terra, né? No Brasil não é assim. No Brasil você é dono de uma terra e o que está na superfície da terra. O que está no subsolo não é seu, é do governo, né? Então, se descobrir que tem diamante, tem petróleo, tem gás, água mineral, petróleo, o que tiver embaixo do subsolo da sua terra, mesmo que você more lá, a sua família more nesse lugar já há mais de 100 anos, mas o que está embaixo, que descobrir, é do governo. Se descobrir uma mina de diamante, você não pode pegar aquele diamante, porque aquele diamante pertence ao governo, né? Porque assim nós entendemos que tudo pertence ao Estado e que o Estado que é dono de tudo. Então, por natureza, nós temos a mentalidade escrava e isso nos ajuda a perpetuar na pobreza e sempre no subdesenvolvimento, né? Dizer assim. Então, só fechando essa parte aqui, quando nós falamos que nós queremos viver o reino de Deus, eu entendo o seguinte, olha, Deus que é soberano, Deus que é sobre todas as coisas, Deus, ele me dá, como indivíduo, ele me dá a responsabilidade. Voltou aqui, parece, né? Voltou, todos estamos escutando aí? Esqueci, né? Ah, deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Então, vamos finalizar essa parte daqui. Ó. Eu até perdi onde estava falando aqui. Mas estávamos falando sobre a questão de governo, né? Então, nós temos essa cultura de acharmos que o governo é que é dono de tudo e o governo é que vai nos ajudar. Então, eu lembrei. Então, quando eu entendo que eu estou no reino de Deus, eu entendo que, primeiro, eu preciso confiar em Deus, eu preciso entender que eu sou um indivíduo, que Deus me deu condições de ser autossustentável, Deus me deu um direito, uma obrigação, né, uma responsabilidade de ser autossustentável. Então, eu, como membro do Reino de Deus, eu não tenho que ficar esperando que a igreja me ajude, que o governo que me ajude, que as pessoas tenham que me ajudar. No Reino de Deus, eu entendo que Deus me deu uma ordem de que eu preciso viver do meu trabalho, eu preciso trabalhar, né? Mas no Reino de Deus também eu entendo que eu sou chamado para construir uma família. No Reino de Deus, eu entendo que eu sou chamado também para congregar em uma igreja, né? Onde ensine a palavra de Deus, preciso aprender a palavra, preciso ser discipulado. Lá é o lugar de ter pessoas preparadas, né, na palavra para me ensinar a palavra de Deus. E também preciso do governo, porque o governo é que vai garantir os direitos naturais, né? Vai garantir aquilo que eu preciso. Agora, quando o governo ele tenta passar do limite dele, né, aí já está errado. Nesses quatro que eu falei aí, todos eles têm um risco de um invadir a propriedade do outro, né? O indivíduo, às vezes, um indivíduo sozinho ele quer mandar na família, né? Que já não é o dever dele. Às vezes a família quer se meter na família, da outra família. Às vezes a família quer mandar na igreja, né? Porque a família muito antiga na igreja quer mandar na igreja. Às vezes a igreja quer mandar na família, né? Os líderes da igreja querem mandar na família, dizer o que você pode e o que não pode. Então o governo também quer se meter. Então, é um querendo se meter na esfera do outro.
Então, quando a gente entende qual o papel, qual a função de cada uma dessas esferas, a gente entende até onde eu posso ir, né? Até onde eu devo ir, até onde eu devo parar para respeitar aquilo que os outros colocam, né? Então, tenho que respeitar o governo dentro do limite deles, tenho que respeitar a igreja dentro do limite dela e participar. Tá ok? Agora sim, eu estou falando muito, eu queria também, antes de finalizar, abrir um espaço também para vocês falarem. Nós falamos muito dessa questão de reino de Deus, e a palavra de Deus diz que, Jesus fala assim, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviaria, né? Nós estamos entendendo aqui um pouco do reino de Deus, e é um reino de justiça. Agora, nós olhando para o Brasil, né? Nós somos hoje um país cristão, acho que 80% mais ou menos, se declara cristão, entre católicos e evangélicos. Evangélicos, acho que são, em média, de 40%. Mas, daquilo que nós somos hoje, né? Nos anos 70, os evangélicos eram 5%, hoje são quase metade da população. Nós estamos vendo mudança significativa no Brasil, nós estamos vendo o Brasil um país cristão, né? Quando um muçulmano, uma pessoa de outra nação, que não conhece o cristianismo, ele pode olhar para o Brasil e falar assim, poxa, o Brasil é bom, que é cristão por causa disso, né? Pode enxergar o reino de Deus no Brasil? Quando as pessoas olham para os índices sociais, né? O número de assassinatos que tem no Brasil, o número de pessoas na mendigância no Brasil, a prostituição, as drogas, né? Família destruída, o número de divórcios que nós temos todo ano, número de abortos, né? Tudo isso, todas essas mazelas que nós vemos. O que é que está faltando no Brasil? O que é que não tem acontecido isso? Aí eu queria que alguém pudesse também comentar, dar opinião, o que é que a gente pode fazer em relação a isso. Marisa, quer falar, Marisa? Eu vou opinar, né? Primeiramente, boa noite, paz a todos. Faz. E de fato, né, olhando de fora, o Brasil é isso que você falou. As pessoas estão vendo a criminalidade, né, a adicção, o uso de drogas, tráfico, e o que falta realmente é o que está sendo ensinado hoje, é a propagação do reino. Porque por muito tempo, e eu fiz essa reflexão por esses dias, que nós estamos chamando pessoas para ir para as igrejas, nós não estamos propagando o reino, nós estamos convidando pessoas para vir para um ambiente, e não tem sido o evangelismo de divulgar de fato o reino. Isso. Positivo, concordo com você. E você, quer que você, se fosse você dar uma sugestão hoje, como é que nós poderíamos mudar alguma coisa nisso? Eu penso muito sobre o evangelismo pessoal, né? Como foi falado também, não só tem o missões urbanas, tem capelania carcerária, tem diversas formas, mas tem o pessoal também, que é no trabalho, que é dentro do nosso dia a dia, falar mais de Jesus. Eu falo por experiência própria porque eu percebi um período da minha vida que eu estava chamando pessoas para a igreja, não que a igreja não seja necessária, ela é essencial, né? É o lugar, como o senhor falou hoje, de ceia, de dízimo, de ouvir a palavra, mas a gente precisa falar mais de Jesus, falar mais sobre Jesus. Isso. É um desafio nosso, né? Como a gente, como você falou, não só levar a pessoa para a igreja, mas levar a pessoa para Deus. Então, assim, o nosso desafio nessa escola vai ser falar sobre isso. Como eu posso ser a igreja no meu local de trabalho, né? Na minha rua, na minha família, como eu posso colocar em prática isso que eu tenho aprendido, né? Mas obrigado, Marisa, viu? Era bom outra pessoa também dar alguma palavra em relação a isso. Estava desativado. Eu posso falar? Taíde Monteiro, acho que está Taíde pode tentando falar. Deixa Só eu um marcar minutinho, o o teu Paulo falou microfone comigo. aí. Tem que tirar esse, apertar essa aí, vídeo que eu acho que é a Eu acho que o Paulo está tentando falar, mas o microfone está barulhento. Não estou conseguindo entender, não, Paulo.
Pronto, Paulo silenciou, então, Thaís Monteiro, pode falar, Thaís? Taíde, né? Sim, paz do Senhor, boa noite. Diante da pergunta que foi feita, eu acredito que a expressão, né, de estarmos aqui juntos para aprender mais é um despertar. Porque, como foi falado aqui, que nós estamos em quantidade, mas está Sim, faltando voltar ao caminho genuíno, né, o evangelho genuíno de entender as esferas, entender que a igreja é importante, o ambiente, as quatro paredes, mas que a gente precisa ir além, justamente para expressar aquilo que a gente é nas quatro paredes e expressar aquilo que a gente é no nosso dia a dia. sim. E você sugere, você tem uma ideia como a gente pode fazer isso? Recording in Acho que voltou agora, tinha caído. Expressar o que a gente é no nosso dia a dia, nos ambientes onde a gente está. E a igreja voltar a, de fato, fazer evangelismo, que é algo que a igreja parece que esqueceu. Se a gente for entender os ambientes hoje, poucas são as instituições que investem nessa questão do evangelismo em todas as esferas que esse evangelismo existe. Sim, isso. Então, nosso desafio é justamente pregar o reino de Deus, discipular, né? E aí vem a questão. Eu e Sônia aqui, a gente sempre conversa sobre isso. Assim, a gente precisa ter uma igreja que, que mostre que nós estamos no mundo, entendeu? Porque às vezes o que acontece? Às vezes nós estamos aqui no mundo e aí está acontecendo um monte de injustiça, um monte de coisa errada e pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo torturadas, mentirosas. E a gente chega na igreja, parece que o mundo está uma maravilha. Chegamos lá e temos aquele louvor bonito. E chegamos lá, levantamos as mãos, adoramos, buscamos a Deus. É aquele momento de comunhão. Quando termina o culto, nós abraçamos nossos irmãos, conversamos, né? E parece que está tudo bem, sabe? A gente volta para casa para estar tudo bem. E não está tudo bem, né? É... Essa semana eu estava conversando com um colega da Jucum, ele dizendo o seguinte, olha, as pessoas confundem que achar que paz, né? Eu não sei se vocês pensam assim, eu discuto bem o que ele falou, olha, paz não é a ausência de guerra, é a presença da justiça. Amém? Então, se paz não é a ausência de guerra e a presença da justiça, no Brasil nós estamos em paz? Né? Não, não estamos, porque a injustiça a gente tem visto em todo lado aí, né? E assim, a gente não vai acabar com a injustiça no mundo, né? Mas pelo menos entre nós, né, as pessoas precisam ver em nós a justiça, né? Precisa ver realmente em nós sermos o espelho, né, do reino de Deus. No que nós conversamos com pessoas, nos orientamos. A nossa intenção, essa semana aqui, na próxima, vai estar vindo aqui alguns pastores, missionários, estava falando, e vocês vão poder fazer perguntas, porque a intenção é que vocês se capacitem para conversar com pessoas. Por exemplo, nós não somos a favor, é lógico, né? Nós não somos homofóbicos, não vamos aqui perseguir, pregar perseguição a nenhum homossexual. Mas se um homossexual, né, trabalha com você ou é seu vizinho, ele conversa com você que ele quer sair dessa vida, né? Ou que quer uma orientação sua, será que eu, você, a gente está preparado para orientar essa pessoa? Ou a gente vai dizer a ele, olha, vá na igreja, né, fale com o pastor, peça uma oração que a sua vida vai mudar, né? O Olivier acho que levantou a mão, o Olivier quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Eu quero falar assim. Na verdade, logo depois que a primeira pessoa falou, eu estava querendo falar para complementar que nessa questão do evangelismo, né? Hum, Que nós somos aprendidos, nós somos ensinados, né? Por muito tempo a fazer um tipo de evangelismo que não, a gente entende, a gente compreende hoje que não surte efeito dentro de tudo que você até falou hoje. Então, assim, quando você perguntou o que é que nós podemos fazer, eu tenho uma opinião a dar e eu tenho uma pergunta para te fazer.
Assim, eu Entendi. acredito que estarmos aqui hoje já é algo que estamos fazendo para mudar essa situação, né? Porque eu acho que nós precisamos nos preparar. Você citou essa frase durante a aula, nos preparar para levar esse reino para as pessoas, né? A irmãzinha, que eu não me recordo o nome, ela falou que não é só chamar para a igreja, como você também falou, mas ser igreja onde eles estão, né? Então, precisamos estar preparados para ser esta igreja onde eles estão. Dentro do meu contexto, onde eu faço evangelismo aqui no bairro, nas praças, né? A pessoa ela às vezes não quer ir para a igreja, e a gente vai para o evangelismo e chama eles para a igreja, mas eles não vão para a igreja. Então nós precisamos ser igreja onde eles estão, né? Precisamos resplandecer esse reino, né? E assim ser testemunha, né? Testemunhos vivos, né? Vivos desse reino de Deus aqui na Terra. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ser testemunho, a gente precisa dar esse testemunho, né? De que nós fazemos parte desse reino e poder, tem uma passagem bíblica que eu amo, Cristo em nós, a esperança da glória. E a pergunta que eu queria fazer é do desafio que nós, né, quando a gente começa a buscar, né, a se preparar, como é que a gente pode levar isso para a igreja, né? Eu acredito, isso é uma opinião muito particular minha, que é muito mais fácil ser igreja fora da igreja, dentro desse contexto todo que nós estamos conversando, do que dentro da igreja. Eu não sei se você me entendeu, Sandra. Eu entendi. Eu acho que entendi. Mas, assim, Olivia, né? Acho que essa é a pronúncia aqui, Olivia. O que acontece? Durante essas aulas, né? Nós vamos estar fazendo esse exercício. Nós queremos chegar até o final da turma, semana que vem, com esse desafio de colocarmos em prática aquilo que nós estamos falando. Então, talvez aqui, alguns, o desafio vai ser colocar em prática isso em sua casa, né? Com sua família, né? Você começar a reunir a família para compartilhar uma palavra, para falar da obra de Deus, falar sobre a vontade de Deus. Talvez você não seja só com sua família, talvez em sua casa você vai abrir sua porta para fazer um pequeno grupo de estudo, né? Alguns chamam de célula, outros chamam de pequenos grupos de estudo, de reuniões. Mas, assim, talvez o que vai orientar algumas pessoas aqui vai ser isso, abrir sua casa para receber pessoas. Outros, talvez, vai começar a receber uma direção de fazer isso no seu trabalho. Outros vão ter a oportunidade de estar começando com sua liderança e fazendo isso na própria igreja, né? Mas o desafio é aquilo que você vai perceber aqui um pouco nesse tempo, né? Você possa colocar em prática. Hoje, eu quis falar um pouco sobre o reino de Deus para a gente trazer uma noção de que nós não somos a teologia escapista, né? Como chamam. Não quero fazer nada nesse mundo porque nós vamos para o céu, né? Não. Porque nós vamos para o céu, nós temos a responsabilidade na terra, né? Jesus nos chama para ser testemunha dele, não é para sermos omissos. Então, nosso chamado é para sermos testemunha e para fazermos diferença no mundo. Então, esse é o nosso desafio. E até o final do curso nós vamos trazer algumas dicas para a gente colocar isso em prática. Viu? Paulo também levantou a mão. Paulo quer fazer uma pergunta, Paulo? Ô, pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Rapaz, tudo bem. Então, pastor, eu só queria fazer uma colocação, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro e pertenço a uma igreja bem grande. E posso dizer para o senhor que, diante do evangelismo, as igrejas, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, não posso ter uma contemporaneidade maior dos outros estados, visam muito microfone, oportunidades e cargos ministeriais. Quando as almas estão clamando cada vez mais pela palavra sedenta de Deus. Percebo muito aqui, pastor, pelas redondezas da Zona Sul, onde eu moro, grandes eventos religiosos, mas poucas buscas voltadas para que o Espírito Santo de Deus possa agir nas mãos. Isso completa muito aí a carta de Paulo, quando ele fala, né?
muitos fracos e doentes e muitos que dormem, né? Existem muitas pessoas que pegam no microfone sem sabedoria alguma e, ao mesmo tempo, está derrubando e fazendo, no caso, barreiras e labirintos dentro de muitos corações, aonde nós devemos, no caso, pregar sementes e a boa semeadura possa germinar. É triste falar que hoje, os tempos que nós estamos vivendo, não é mais o tempo da década de 90, da década de 80, aonde tudo era Deus voltado para Ele. Hoje as coisas são fragmentadas no percentual para Deus e maior para as coisas do mundo. Quando antigamente nós fazíamos mais para Deus do que para nós mesmos. Então, assim, é triste dizer para o senhor que o evangelismo hoje nas igrejas é pescar em aquário. E quando, na realidade, diante das grandes personificações, Cristo nos exalta para nós irmos para o oceano, que é nos oceanos que se encontram os homossexuais, as prostitutas, os fariseus, existem muitos aqueus que a gente personifica hoje, e as pessoas estão querendo, pelo menos assim, pelo meu olhar visâmico das religiões aqui no Rio de Janeiro, é pregar, é microfone, é cargo ministerial. Se não me deu oportunidade, eu não volto mais na igreja. E com isso, as almas vão penando cada vez mais para não serem aquilo que nós falamos, o reino dos céus. Obrigado, pastor. Ok, irmão Paulo. Isso que você falou, realmente, infelizmente, não é só no Rio de Janeiro. Isso acontece, acho que não só no Brasil, não. Isso acontece fora também. Isso vem da natureza humana, né? De querer se exaltar e querer se engrandecer e tirar proveito, porque é tentador, né? O ser humano natural, ele é atraído pelo poder, né? Então, quando você está em uma igreja, quanto maior a igreja, você está lá com o microfone, você tem um poder, você se sente autoridade e você cada vez mais é atraído por aquilo ali. E, ao mesmo tempo, isso também pode ser a sua perdição, né? Da pessoa que fica nesse sentido. Mas, assim, para a gente não se frustrar mais, né, a gente tem que entender o seguinte: olha, eu faço a minha parte para Deus e Deus é que recompensa tudo em oculto, né? A palavra de Deus diz o seguinte: quando Jesus disse que quando voltar, ele vai separar as pessoas da direita, outras da esquerda, e algumas pessoas ele vai dizer assim: vinde a mim, né, para a morada eterna, porque tive fome, deixe de comer, tive necessidade, você me ajudou. Eu não vou ler o texto todo, porque todo mundo já conhece. Mas interessante é o seguinte: algumas pessoas vão dizer assim, Senhor, eu não lembro de ter visto o Senhor, quando foi que eu fiz isso, né? E ele fala, meu tempo já vai acabar, deixa eu finalizar aqui. E da mesma forma que ele contempla aqueles que ajudaram ele, mesmo sem saber, ele também condena outros, que diz assim, apartai-vos de mim que eu nunca te conheci, né? Pessoas que orou em nome dele, falou em nome dele, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Então, assim, a gente trabalha na esperança de que estamos trabalhando para Deus, é Deus que recompensa, é Deus que nos ajuda e que vai receber essas almas, se não vamos estar ajudando. E mesmo que a gente não tenha a oportunidade de estar falando pessoalmente para públicos grandes, para pessoas, né? E tem pessoas que têm esse chamado e outros não têm, eu talvez não tenha, mas vamos deixar essas pessoas lá, né? Deus abençoe, vamos orar por elas, né? Mas vamos firmar naquilo que está em nossas mãos, aquilo que nós podemos fazer. E tentar não desanimar, né? Quando vê essas coisas, Paulo. Mas, pessoal, a live já está terminando aqui, não vou conseguir continuar, dar todos os avisos, eu vou mandar no grupo depois no WhatsApp. Mas só confirmando, amanhã a aula, o pastor Paulo está falando sobre os efeitos da pornografia na sociedade, né? O efeito social da pornografia. É bem interessante que ele escreveu alguns livros sobre isso, ele vai trazer alguns documentários, algumas coisas falando sobre isso. Então, não perca, não, e pode convidar outras pessoas para participar da aula de amanhã, que é bem interessante, né? Aconselho a todos estarem aprendendo, porque senão, quando você não aprende, você vai ficar só um religioso, né? Faça não, porque a Bíblia condena bem conteúdo, mas você precisa entender o que leva pessoas a isso e como está ajudando pessoas, né? As pessoas que estão presas, você precisa de pessoas que ajudem, você pode ser essa pessoa. Amém? Vou fazer o seguinte aqui, enquanto ele permitir aqui, eu vou estar orando por esse tempo e a gente vai continuar se falando no WhatsApp e depois eu vou deixar essa imagem, essa gravada também para todo mundo participar, viu? Essa aula de hoje. Amém?
Senhor, nosso Deus amado, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, agradecemos ao Senhor por cada pessoa que esteve aqui presente, participando, e que nada que foi dito aqui seja em vão, Pai, mas que o Senhor venha guardar no coração de cada um de nós. Abre nosso coração, nosso entendimento, nos prepara, Senhor, nos prepara para aquilo que o Senhor vai nos usar. Temos pessoas aqui de várias cidades do Brasil, e cada pessoa que está em sua cidade, em seu bairro, vai ser usada pelo Senhor, né? E quem mais é dado, mais é cobrado. Se o Senhor tem nos dado esse conhecimento, é porque o Senhor vai cobrar esse conhecimento de nós. E nós nos pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos capacite para fazermos diferença, Senhor. Nos ensina a colocarmos em prática, começando em nossa vida, depois começando na nossa família, e que nós possamos também colocar isso nas ruas, nas cidades, em todo lugar que o Senhor nos levar, Senhor. Então, nós agradecemos ao Senhor e pedimos pela tua misericórdia, nos capacita e nos dá vitória, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Então, todos vocês, eu continuo falando com vocês aqui no grupo do WhatsApp, tá ok? A paz a todos.